Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Bom Jesus e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, da formação em casa. O que nós vamos trabalhar neste mês de novembro é a doutrina social da Igreja. Então, nas 4 quintas-feiras, nós vamos trabalhar, no primeiro momento, uma visão geral da doutrina social da Igreja. No segundo momento, a gente vai ver a fundamentação bíblica do pensamento social da Igreja. No terceiro momento, nós vamos ver os princípios e diretrizes da doutrina social da Igreja. E, enfim, em último lugar, nós vamos analisar, assim, não profundamente, porque não dá tempo, cada encíclica social da Igreja. O que é doutrina social da Igreja? Uma explicação simples. O ensinamento social da Igreja origina-se do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências éticas, com os problemas que surgem na vida da sociedade. Em outras palavras, diante de uma realidade histórica social, nós aplicamos nesta realidade os valores do Evangelho. Então nós atualizamos o Evangelho de acordo com a situação histórica do momento, iluminando a realidade histórica e procurando diretrizes de ações para procurar resolver os problemas. Num sentido mais exato, estrito, o que significa a expressão doutrina social da Igreja? Designa o conjunto de escritos e mensagens, cartas, encíclicas, exortações, pronunciamentos, declarações que compõem o pensamento do magistério católico a respeito da chamada questão social. Diante dos problemas sociais em cada momento da história, o que a Igreja faz? Ela projeta o Evangelho sobre essas realidades, sem descuidar dos aspectos técnicos. A Igreja usa da ciência para analisar a realidade, para julgá-los segundo o critério moral do Evangelho. São 4 os componentes constitutivos da doutrina social da Igreja. Primeiro, a palavra de Deus. As exigências éticas derivadas da dimensão social do Evangelho. Então, o próprio Evangelho tem exigências éticas, por exemplo, amar a Deus com todo o nosso coração e amar o próximo, né? A parábola do bom samaritano, o próximo é aquele que precisa de mim. Então, os valores do Evangelho nos provoca a tomar atitude diante da realidade. Segundo, a realidade social em que vivemos no momento histórico. Então, é um imperativo que se impõe, né, para a Igreja, para que ela possa responder à luz do Evangelho, do Magistério, à situação difícil, aos problemas que o mundo vive no momento. Terceiro lugar, a reflexão moral. A reflexão moral é a reflexão que a Igreja, através dos teólogos, dos bispos, procuram fazer na aplicação do Evangelho nas realidades sociais, políticas, cultural do momento e econômicas. E, enfim, o quarto elemento é a ação ou a praxis sociotransformadora. Então a Igreja, através da doutrina social da Igreja, ela dá diretrizes, né, práticas para que possamos resolver, solucionar os problemas que a humanidade enfrenta no momento. Quando e como surgiu a doutrina social da Igreja? Tem uma data bem determinada. 15 de maio de 1891, através da encíclica Rerum Novarum, uma nova ordem social, publicada ou escrita pelo Papa Leão XIII.
Então, diante da situação, da realidade social em que viveu a igreja neste momento, no século XIX, que é a chamada Revolução Industrial, que gerou assim muitos problemas sociais, a igreja foi obrigada, foi provocada a fazer uma passagem. Ela que se importava mais para dentro, ela precisou sair de si mesma, ir ao encontro das necessidades, principalmente dos homens e mulheres e crianças que estavam passando necessidades, vivendo situações desumanas na Revolução Industrial. Então eu vou aqui elencar algumas situações em que viviam os trabalhadores neste momento. Então a doutrina social da igreja, ela inaugurou então o início de documentos da igreja em que trata especificamente da questão social. As questões sociais no passado também foram pronunciadas, mas dentro de um contexto de outros documentos. Mas agora é diferente. Com a Rerum Novarum, a questão social deixa de ser um segundo plano e passa a ser a questão central de um documento papal. Então a Rerum Novarum inaugura este momento. Mas isso não significa que a igreja não tenha olhado as questões sociais no passado. Se você for olhar bem, desde os primeiros cristãos, a igreja sempre se voltou preferencialmente para os pobres. E todos os pensadores da igreja, mesmo santos e santas, vão se dedicar de uma forma especial ao cuidado dos pobres. Então, nessa situação específica da Revolução Industrial, como é que estava a situação que a igreja se sentiu solidária com o povo? Por exemplo, os trabalhadores, a condição de trabalho. O salário paga apenas uma parte do seu tempo de trabalho. A maior parte pertence ao empresário. Os operários eram submetidos a condições desumanas. As fábricas geralmente eram escuras, quentes e úmidas e sujas. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. Muitos trabalhadores adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha das máquinas. Então a Revolução Industrial, ela introduziu as máquinas, porque antes a produção era manufaturada, agrícola. Então agora com as fábricas, com as empresas, passou-se a produzir em série e em grande quantidade. Mas só que nesse início os trabalhadores não tinham direito nenhum. E o dinheiro não pagava o trabalho excessivo deles. Mulheres e crianças recebiam 1/3 do salário dos homens, mulheres e crianças. E o pior, os movimentos repetitivos das mãos e dos braços desgastavam as articulações do corpo e causavam intensas dores. Além do mais, alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados pro resto da vida, e não tinha direito nenhum. Os patrões, eles incentivavam o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários mais baixos e eram mais obedientes. E o pior de tudo, as crianças começavam a trabalhar a partir dos 6 anos de idade. Isso era comum nas fábricas inglesas. Então, a igreja, através da encíclica social Rerum Novarum, ela procura então garantir a defesa dos operários, pedindo também um justo salário, condições de trabalho que respeite a dignidade da pessoa humana. Então a doutrina social da igreja, ela nasceu assim oficialmente no século XIX com a encíclica Rerum Novarum. A doutrina social, ela tem um caráter aberto
é dinâmico. Ela não é um conjunto de verdades definitivamente acabadas a serem transmitidas à posteridade. Ela nasceu no tempo em que as transformações sociais têm uma velocidade espantosa. Então, a doutrina social da igreja ela tem que acompanhar a evolução da história, dos acontecimentos. Então, a igreja procura adaptar-se à evolução histórica. A doutrina social da igreja, ela constitui um organismo vivo. Ela é viva. Ela é capaz de adaptar-se às circunstâncias históricas. Um organismo vivo que respira a atmosfera de um determinado contexto social. Então, a doutrina social da igreja, neste contexto social, ela nasce, cresce e se desenvolve. O Papa Paulo VI, ele usou na sua carta apostólica 80 Adveniens, em 1971, a expressão pensamento social da igreja. Então, a partir daí, surgiu esta questão. É mais correto falar pensamento social da igreja ou doutrina social da igreja? Se você entende doutrina como uma série de princípios fechados, definidos, dogmas imutáveis, então não é condizente com a doutrina social da igreja. Por outro lado, ensinamento significa, ou tem as características de ser aberto, dinâmico, flexível, disposto sempre a incorporar ou rever valores de acordo com o passar do tempo. Então está mais de acordo em dizer pensamento social da igreja. Mas na verdade, tanto um como o outro está correto. Por quê? Porque a doutrina social da igreja, se fala doutrina, porque ela tem princípios e diretrizes permanentes. Princípios que valem para sempre, porque são tirados da própria palavra de Deus, da revelação de Deus. Então, nesse sentido, ela é uma doutrina. Mas, por exemplo, doutrina não é uma questão fechada. Veja bem, um dogma, o dogma da igreja, ele é uma verdade de fé, mas que ao longo da história ele vai se desenvolvendo, aprofundando e alargando. É assim que nós pensamos a doutrina da igreja. Então, dizer doutrina social da igreja também está correto. É claro que o pensamento social dá essa visão mais aberta, mais dinâmica, e o mundo de hoje tem muito preconceito com a palavra doutrina, dogma, mas você pode usar tanto doutrina social da igreja como pensamento social da igreja, que estão corretos. A doutrina social da igreja é uma soma, então, de doutrina e ação pastoral. Então, a noção de doutrina social da igreja busca fundir essas duas dimensões. Então, é uma dialética entre um corpo de doutrinas sólidas, que brotam do Evangelho, da reflexão moral da igreja, num constante aprendizado, diante dos fatos e realidades históricas, dos problemas históricos do momento. Que o magistério procura, então, refletir e gerar ações para que possa melhorar a situação do nosso povo. Quando nós aprofundamos o estudo da doutrina social da igreja, sempre se faz essa pergunta: a doutrina social da igreja é uma terceira via? Em que sentido terceira via? Seria uma terceira resposta para a humanidade, já que nem o capitalismo, nem o comunismo conseguiram resolver os problemas da sociedade, da humanidade, e sempre tem gerado problemas, um abismo colossal entre uma minoria mais rica e a grande maioria da população mundial que vive na pobreza.
A doutrina social da igreja não pretende ser uma terceira via, um sistema político, como o comunismo ou o capitalismo. Na verdade, ela não tem modelo para propor. O que a igreja propõe é o quê? É iluminação, diretrizes para nos orientar no momento social e histórico que nós vivemos. Então a igreja não propõe um sistema político, um sistema econômico, não é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é iluminar o Evangelho e com a reflexão moral a realidade histórica em que nós vivemos, colaborando com a humanidade para encontrar soluções. A igreja, por exemplo, ela não tem uma filosofia própria. A doutrina social da igreja não é uma filosofia, nem tampouco é uma ideologia. A doutrina social da igreja, ela propõe o Evangelho. E através das exigências do Evangelho, ela procura se comprometer com a realidade social do momento. Se a doutrina social da igreja não é um modelo político, um sistema político, econômico, social, se a doutrina social da igreja não é uma filosofia, não é uma ideologia, o que é então? Então o catecismo da Igreja Católica nos ensina. Eu vou repetir as palavras tal qual para que você possa entender. Diz o catecismo: o ensinamento social da Igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida em que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e com a assistência do Espírito Santo. Então, a igreja, à luz do Evangelho, à luz do Espírito Santo, então ela procura iluminar a realidade histórica do momento. E além disso, a igreja conta com a ajuda técnica das ciências, especificamente as ciências sociais, mas ela pode utilizar de outras ciências também. É claro que na própria definição de doutrina social da igreja, ali está a finalidade dela. Então, qual é a finalidade da doutrina social da igreja? A sua finalidade principal é interpretar essas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho, sobre o homem e sobre a sua vocação terrena e ao mesmo tempo transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. Então a doutrina social da igreja, ela procura, à luz do Evangelho, ajudar os cristãos a viver um comportamento moral digno segundo a sua vocação terrena e transcendente. A doutrina social da igreja, ela é formada por um conjunto de princípios e diretrizes, com o objetivo de interpretar as realidades sociais, culturais, econômicas e políticas. Então, como eu falei antes, determinando sua conformidade ou inconformidade com os ensinamentos do Evangelho sobre a pessoa humana e a sua vocação terrena e transcendente. Então, o primeiro princípio, o maior dos princípios da doutrina social da igreja, que é baseado na palavra de Deus, qual é? O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E antes disso, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, este é a primeira diretriz, o primeiro princípio que conduz toda a doutrina social da igreja. É o mandamento do amor. Por causa do amor, somos chamados a nos comprometer com a realidade do outro, sermos solidários. Então, o amor
o mandamento do amor é o fundamento básico da doutrina social da igreja. Então, como eu falei antes, o primeiro princípio é o fundamento de tudo. Mas a doutrina social da igreja, podemos dizer que ela tem 4 princípios gerais. Ela tem mais princípios, mas esses 4 eles são permanentes, fundamentais, gerais e universais. Então essas são as 4 colunas que compõem a doutrina social da igreja. E vale para sempre. E quais são esses princípios? O primeiro, a dignidade da pessoa humana. Esse vem em primeiro lugar. Então, tudo que se reflete sobre a realidade social à luz da palavra de Deus é pensando na dignidade da vida humana, o valor da vida humana. Em segundo lugar, o bem comum. No campo social, no campo político, econômico, cultural, tudo tem que ser feito em vista do bem comum. Então, ninguém pode passar fome. Então, os bens da humanidade têm que gerar justiça, fraternidade e solidariedade. O terceiro princípio é subsidiariedade. E o quarto, a solidariedade. Mas esses princípios nós vamos explicá-los num momento especial, que será no terceiro momento da formação. Outros princípios da doutrina social da igreja. Os princípios, eles estão organizados em 4 áreas principais. A pessoa, a área da pessoa, a área da sociedade, a área da política e a área da economia. Então, por exemplo, na área da pessoa, quais são os princípios da doutrina social da igreja? Dignidade humana, que eu já te falei, faz parte do grupo de 4, os 4 fundamentais. Direitos humanos e sociabilidade. Na área da sociedade, nós temos a opção preferencial pelos pobres, a caridade social e a solidariedade. Na área da política, quais são os princípios? Participação e bem comum. E na área da economia, nós temos os princípios: destino universal dos bens, justiça social e subsidiariedade, que eu vou explicar em outro momento. Então, agora, só basta saber que existem estes princípios na doutrina social da igreja. Além dos princípios, a doutrina social da igreja tem também os valores fundamentais, que são 3. Primeiro, a verdade, depois a liberdade e a justiça. O valor da verdade. O homem tende naturalmente para a verdade. Deus não criou o ser humano, ele criou para a verdade, né? Por isso, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o quê? O pai da mentira. O pecado sempre é mentira, né? Então a vida social exige transparência e honestidade. E sem a confiança recíproca, a vida em comunidade torna-se insuportável. Isso é uma questão familiar. Se o filho só mente para os pais, ou o pai mente para os filhos, então se perde a conexão, né, familiar. Outro valor é a liberdade. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus para a liberdade. Somos livres para escolher o bem e o mal. Então, o sistema político, econômico, cultural tem que favorecer a liberdade do ser humano. Enfim, o valor da justiça. Tem que haver justiça. O que significa justiça segundo São Tomás de Aquino? Consiste na vontade perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. Consiste na constante e firme vontade de dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que lhe é devido. O que é justo não é só determinado pela lei estabelecida pelos homens, mas também pela identidade profunda do ser humano, baseada na lei natural.
O que a doutrina social da igreja tem a ver com a evangelização? Muita coisa. A ação pela justiça e a participação na transformação do mundo são claramente uma dimensão constitutiva da pregação do Evangelho, como da missão da igreja. Então não esqueçamos, a ação pela justiça e participação na transformação do mundo, da sociedade, é uma dimensão constitutiva do Evangelho e da missão da igreja, em favor da redenção e da libertação de toda a humanidade, de todas as situações opressoras e injustas. A doutrina social da igreja, ela tem a ver com a evangelização, porque também ela é uma resposta ao seguimento de Cristo. Significa seguir Cristo, o seu amor pelos pobres. Então, o seguimento de Cristo, para ser genuíno e autêntico, exige uma participação ativa no trabalho de transformação da sociedade. Esta ação, convém insistir, ela é parte essencial da evangelização e do magistério da igreja. Em poucas palavras, a doutrina social da igreja, olha que lindo, é o Evangelho tornado vivo e atual nos diferentes desafios da realidade social, política, econômica e cultural. Vocês já perceberam que todos os santos, olha para a Madre Teresa de Calcutá, o quanto que ela se comprometeu com os pobres? A mulher contemplativa, que adorava Jesus todos os dias na Eucaristia e gastava a sua vida em favor dos pobres. Então, o olhar para os pobres, a solidariedade para com os pobres e na luta de ações que ajudam a transformar a sociedade para se tornar justa, fraterna e solidária, é uma expressão do nosso amor a Deus. Então, a doutrina social da igreja, ela tem muito a ver com a evangelização. Não pode haver evangelização sem a dimensão social. Enfim, a doutrina social da igreja é a atualização da palavra de Deus para os dias de hoje, traduzida na sensibilidade e na solicitude da igreja para com aquelas situações onde a vida encontra-se mais ameaçada. Às vezes as pessoas se confundem, né? Acham que os bispos, que os padres são comunistas, porque fala questão social. Isso sempre fez parte da dimensão da igreja. O que não pode é padres e bispos assumir uma política partidária. Isso divide a comunidade. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas é uma exceção. A atitude da igreja sempre é de liberdade diante das ideologias. Então, a doutrina social da igreja constitui, como sabemos, uma atualização permanente da dimensão socio-transformadora do Evangelho nas distintas etapas da história humana. História e evolução da doutrina social da igreja. Podemos distinguir duas grandes etapas na formulação da doutrina social da igreja. É claro que a doutrina social da igreja ela não existia ainda como documento. Então antes tinha atitudes, pensamentos, palavras sociais desde a igreja primitiva. Mas a formulação da doutrina, ela começou na primeira etapa com o Papa Leão XIII, com a Renovarum, até o Vaticano II, com a Constituição Dogmática Gaudium et Spes. E a segunda etapa, ela vai depois do Concílio Vaticano II até os dias de hoje. E qual é o último documento social da igreja hoje? Fratelli Tutti. É o último documento do Papa Francisco sobre a vivência, né, da fraternidade, convidando a comunidade internacional a viver a fraternidade na solução dos problemas que hoje afetam a humanidade, a questão da migração, das guerras, da fome, né, da pandemia, e também a questão climática, que está aí gerando muitas situações também
é de injustiça, porque gera escassez de comida, chuva demais, seca em tempo demasiado, que impede a produção de alimentos. Então, o número de pessoas que passam fome também cresce. Então, neste primeiro momento, nessa primeira etapa, quais são os documentos da igreja? Então, a Rerum Novarum, escrita por Leão XIII em 1891, sobre a condição dos operários, como nós falamos antes. A 40º ano, escrita pelo Papa Pio XI em 1931, que comemora os 40 anos da Rerum Novarum, de Leão XIII. Mater Magistra, já no tempo de João XXIII, em 1961, em comemoração aos 70 anos da Rerum Novarum. A Parte in Terris, de João XXIII, em 1963, Paz dos Povos, é o que significa Parte in Terris, um tempo de grande tensão entre o bloco comunista e o bloco ocidental, que é capitalista. Quase que houve uma terceira guerra mundial. Então, esse documento foi escrito neste contexto. Aí depois veio o Concílio Vaticano II, que terminou em 1963, com a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. Eu tinha dito antes Constituição dogmática, não. A Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. O Papa Paulo VI, em 1967, escreveu A Populorum Progresso, que significa ou em vista do desenvolvimento dos povos. Em 1971, o Papa Paulo VI escreveu uma carta apostólica, 80ª Adveniens, que significa aproximando o 80º aniversário da Rerum Novarum, da encíclica Rerum Novarum. É isso que significa, né? A palavra advento, a chegada de 80 anos da existência do documento da encíclica famosa, né, sobre a condição dos operários, a Rerum Novarum, viu? A Rerum Novarum sempre é a marca do início dos documentos oficiais do magistério da Igreja. Depois, também em 1971, após o Vaticano II, houve uma grande preocupação com as questões sociais. A América Latina vivia ditaduras, então a Igreja no Brasil, de forma especial a CNBB, era muito bem vista no mundo inteiro. Hoje nós criticamos a CNBB, mas a CNBB ela foi luz para o mundo. Ela se comprometeu com a situação da ditadura, contra a ditadura, profeticamente, né? Padres foram torturados. Dom Evaristo Arnes de São Paulo salvou muita gente da tortura. Então a igreja foi profética e fez essa opção preferencial pelos pobres, corajosamente, segundo o Evangelho, não segundo as ideologias políticas que nós conhecemos e criticamos hoje, mas por amor ao Evangelho. Grandes homens como Dom Luciano Mendes, que foi presidente da CNBB, Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arnes. Nós tínhamos figuras, pastores, homens de Deus, que se envolviam com a situação de pobreza, questão econômica, política e social do nosso povo brasileiro. Então, em 1971, houve um sínodo, e o tema foi a justiça no mundo, sobre o sacerdócio e a justiça no mundo. O Papa Paulo VI, em 1975, ele escreveu um documento que não é doutrina social da igreja, mas sobre a evangelização, chamando todo mundo, todos os batizados, para evangelizar. Não é uma missão só dos religiosos ou dos sacerdotes, mas de todo batizado. Então, esse documento teve um grande impacto também na vida social. Depois veio o nosso querido Papa João Paulo II. Então ele escreveu o seu primeiro documento social, chama Laborem Exercites. É uma carta encíclica sobre o trabalho humano. É isso que significa. Então, exatamente para falar sobre a dignidade do trabalho humano, que o trabalho humano está acima do capital. Depois ele escreveu um outro documento, A Solicitude Rei Socialis, em 1987. Vocês lembram? A teologia da libertação estava no auge, então a igreja
como uma resposta equilibrada, segundo o Evangelho, ela lançou documentos sociais de envolvimento na evangelização de todas as áreas da sociedade, política, econômica, social, cultural, para ajudar o ser humano a recuperar a dignidade. Então, a solicitude Rei Socialis, em 1987, ela teve o objetivo de comemorar os 20 anos da Populorum Progressio. Em 1991, o Papa João Paulo II escreveu a centésimos anos. Eu estava para entender, 100 anos. 100 anos de qual encíclica? Da primeira, da Rerum Novarum. Em 2009, o Papa Bento XVI escreveu a Caritas in Veritate, caridade na verdade. Então, é uma encíclica após os 40 anos da publicação da encíclica Populorum Progressio de Paulo VI. O Papa Bento XVI, com a encíclica Caritas in Veritate, atualizou o pensamento de Paulo VI, não só focalizando o tema da ecologia humana, mas também sublinhando que o autêntico desenvolvimento humano diz respeito a toda pessoa e em todas as dimensões. E finalmente nós temos a encíclica do Papa Francisco. Ele escreveu 2 encíclicas, a Laudato Si, louvado seja, louvado sejas, e a Fratelli Tutti, que o Papa escreveu em 2020. A encíclica Laudato Si, o Papa escreveu dia 24 de maio, ou publicou, melhor dizendo, dia 24 de maio de 2015. Então, qual é a finalidade dessa encíclica? É uma chamada de atenção ao mundo inteiro para ajudar a humanidade a compreender a destruição que o ser humano está causando no meio ambiente e a seus semelhantes. E a Fratelli Tutti, escrita em 2020, qual é a finalidade dela? É a fraternidade e a amizade social. Então o Papa apresenta a fraternidade e a amizade social como caminhos para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais pacífico, com compromisso de todos, pessoas e instituições, reafirmando com vigor o não à guerra e a globalização da indiferença. Então o Papa convoca toda a humanidade a sair da indiferença e ser solidário com as situações difíceis que muitos vivem no mundo. Como falei antes, na pobreza gerada pela guerra, nas migrações, a dificuldade social e econômica que a pandemia gerou. Então são tantos problemas, e o principal que tem provocado muitas situações desagradáveis, que é a situação climática. Se nós não tomarmos uma atitude agora, como comunidade internacional, então vai haver muito mais sofrimento, muito mais injustiça e muito mais pobreza. Então o Papa convoca todo mundo a essa fraternidade e amizade social para toda a humanidade. Então nós concluímos por hoje. Queremos então agora nos direcionar a Nossa Senhora para que nos ajude a viver essa dimensão, a dimensão social do Evangelho. É a dimensão mais difícil. Nós temos certos preconceitos, certas barreiras por causa das questões políticas, mas é a dimensão do Evangelho. Então, pedir a Nossa Senhora, aquela que rezou no seu Magnífica, que Deus depõe do trono poderoso e eleva os humildes, sacia os famintos de bens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e São José, seu esposo, dê sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Permaneça em paz. Até a próxima quinta-feira.